Boa noite. Hoje vamos falar aqui sobre desfrute. Todos nós vivemos numa sociedade onde toda a gente quer mais dinheiro, mais resultados, mais reconhecimento, mais negócios, mais seguidores, mas nem toda a gente... Olá, Andreia! Mas nem toda a gente sabe desfrutar aquilo que já conquistou. E sabem o que é que acontece? Olá, Aline! É que chegam onde sonharam chegar e continuam vazios. Vazios porque... Olá, boa noite, André. Vazios porque confundiram sucesso com satisfação. E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da vida, quem não aprende a desfrutar da viagem, acaba por nunca desfrutar da chegada. E hoje, para mim, foi um dia de desfrute. Boa noite, Aline. Exatamente, é quase bom dia. Mas, como tu sabes, só agora é que estou a cumprir o meu desafio dos no mínimo 30 minutos de atividade física e, portanto, acabei mesmo de chegar a casa e vim para cima da bicicleta. E aproveito aqui que nem tinha ainda feito o exercício hoje, nem tinha feito a minha live e, portanto, aqui estou a cumprir com os dois desafios diários. E, portanto, exatamente, nunca é tarde. Quando Deus nos deixar respirar, quando Ele nos permitir acordar, temos sempre essa possibilidade. E, continuando aqui então a falar de desfrute, porque hoje para mim foi um dia de desfrute, um feijão nunca tem pressa, não é? Quando nós plantamos um feijão, ele não vive ansioso para ser uma nova planta. Cada fase é vivida no seu tempo. Primeiro ele vai criar as raízes, depois ele rompe da terra, depois aparecem as folhas, ele cresce, produz frutos. Ele nunca tenta saltar etapas. Mas nós não somos bem assim, não é? Nós queremos sempre a etapa seguinte. Quando nós somos solteiros, queremos estar casados. Quando casamos, queremos ter filhos. Quando temos filhos, queremos que eles cresçam rápido. Quando eles crescem, temos saudades de quando eles eram pequenos. Isto acontece a alguém. Nós nunca desfrutamos do presente. Estamos sempre a viver na próxima estação, na próxima fase, sempre a querer que as coisas passem rápido. E às vezes o problema até nem é a falta de bênçãos na nossa vida. É mais talvez a falta da consciência do abrandar e olhar para as coisas e pensar. Porque muitas das vezes há pessoas que pedem saúde, mas ignoram que acordam todos os dias a respirar, não é? Elas pedem prosperidade e nunca são capazes de agradecer o trabalho que já têm, não é? Pedem uma família melhor, mas às vezes, e isto infelizmente se calhar alguns de vocês que aí estão já viram, passam um jantar inteiro agarrado aos telemóveis. Hugo, grande Hugo, tudo bem? Dizia eu que às vezes as pessoas pedem uma família melhor, mas depois parte do jantar é passada agarrada ao telemóvel. E o problema muitas vezes não é Deus ainda não ter dado as coisas que nós pedimos. É que nós não conseguirmos ver aquilo que Ele já nos deu. Imaginem, é o tema dos eternos insatisfeitos, diz-nos aqui a Aline. Pois,
como nós estamos constantemente a viver a fase seguinte, aquela que nós temos hoje nunca chega, nunca é boa o suficiente, não é? Porquê? Porque nós estamos sempre à espera da próxima fase. E isso é algo que o ser humano, se não cuidar, se não criar consciência e ganhar novamente aquele olhar de turista, desfrutar do processo, estiver constantemente a procurar chegar do ponto A ao ponto B, conforme tu te lembras seguramente de eu ter falado na palestra, nós esquecemos do percurso que foi desde o ponto A até chegar ao ponto B. Nós só estamos preocupados é ir daqui para aqui. E esta parte, que é a parte principal, que é Olá, Júlio, que é a parte boa noite, que é a parte que nos leva mais tempo, onde nós passamos mais tempo, não é nem no ponto A nem no ponto B, é no percurso. E essa parte, muitas das vezes nós queremos que passe rápido, porque queremos é chegar ao ponto B. E por isso, muitas das vezes estamos insatisfeitos com aquilo que já temos. Júlio, hoje estou aqui a falar de desfrute, hoje passei o dia fora, acabei de chegar e estou aqui a cumprir os meus 30 minutos mínimo de atividade física e a abrir a live, que faz parte dos meus propósitos diários. Então ia-vos falar agora de uma história de um agricultor, neste caso os dois plantaram exatamente no mesmo terreno. Um trabalha todos os dias amargurado, só pensa que ainda faltam não sei quantos dias para colher. Nunca observa o crescimento, nunca aprecia as novas folhas, nunca agradece a chuva, nunca celebra os pequenos avanços. O outro faz exatamente o mesmo trabalho, só que todos os dias olha para o terreno e sorri, porque cada pequeno crescimento lembra-lhe que aquela semente está viva e no final os dois vão colher. Mas apenas um desfrutou verdadeiramente do caminho. O outro apenas esperou pelo resultado. E muita gente vive assim. Ou melhor, não vive. Espera. Apenas espera. Está sempre à espera do ponto B. Não é? E eu na palestra, está aqui o Júlio também que já foi, a Aline já foi. Na palestra eu ensino que existe um processo que é invisível, que é a criação das raízes. E é aí que muitas das vezes Deus trabalha nas nossas vidas. E é curioso que as pessoas querem colher, mas nem conseguem desfrutar sequer das raízes. Acham que enquanto ninguém vê, nada está a acontecer. Só que o reino de Deus não é assim, Ele trabalha exatamente ao contrário. Primeiro Ele transforma o nosso interior e só depois... Bom dia, Ana Santos. E só depois é que se manifesta no exterior. E se nós aprendermos a desfrutar do processo, mesmo que ele seja ainda invisível para o exterior, nunca desistiremos antes de colhermos, não é? Agora vou dizer uma coisa que a Aline gosta muito de dizer, que é Eclesiastes 3. Olá, Ana. Aprendemos que comer, beber, desfrutar do fruto do trabalho é um dom de Deus e cada coisa tem o seu tempo, que há tempo para. E se vocês lerem Eclesiastes 3, encontram exatamente isto. E não é uma questão de culpa, de egoísmo, mas sim de gratidão. Porque pensem nisto, quando Jesus andava, e se vocês acredito que já leram o Novo Testamento, Jesus fazia exatamente isto. Ele parava para comer com amigos, ele participava em casamentos, lembram-se?
transformou água em vinho num casamento, portanto ele tinha que lá estar. Ele sentava-se à mesa com os publicanos, portanto com as pessoas comuns, e muitas das vezes foi chamado a atenção pelos fariseus por fazer isso. Portanto, tudo isto é desfrute, não é? Ele observava as pessoas, ele conversava com as pessoas, nunca viveu numa correria de ok, eu tenho que ir para a cruz, que foi isto que eu vim cá fazer. Pensem, ele teve cerca de 33 anos, pelo menos é aquilo que se diz. Durante 30 anos ninguém soube dele, e depois cerca de 3 anos ele fez o ministério dele. E portanto, ele próprio, não é? Disse-nos para nós seguirmos o seu exemplo, ele fazia isso. E porquê é que nós não fazemos? Porquê é que nós só queremos o resultado? Porquê é que nós só queremos ir de A para B e chegar a B sem pensar no percurso? Porquê é que nós perdemos aquele olhar de turista que nos permite desfrutar ao longo do caminho? Porquê é que nós só queremos a próxima fase? Não é? Já pensaram nisso? É que nós muitas das vezes temos isto, já queremos aquilo. Temos aquilo, já queremos aquilo outro. Ainda nem desfrutamos daquilo que temos e já estamos a pensar em ter o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E diria que ele nunca viveu numa correria permanente. Ele tinha a missão mais importante da história e mesmo assim nunca perdeu a capacidade de viver cada momento. Muita gente espera o momento certo para ser feliz. Quando mudar de emprego, quando se formar, quando ganhar mais, quando fizer aquela viagem, sendo que só o facto de estarmos, eu acredito que ainda vai-se escrever mais alguma coisa, mas de estarmos vivos já é uma dádiva. E é isso, Elino, é isso. Exatamente, como é que eu adivinhei? Com saúde, podemos enxergar, sentir o sabor dos alimentos, exatamente, que infelizmente há muitos que se nós começarmos a pensar nas dádivas que nós temos, não é? Já pensaram que há muita gente para respirar precisa de uma máquina? Precisa de estar ligado a tubos, senão não respirava? Já pensaram que há muita gente para se alimentar utiliza uma sonda, que é um tubo metido pelo nariz que vai para o estômago e é através dessa sonda que ele se alimenta? Já pensaram nestas pequeninas coisas que nós nem valorizamos? Que nós nem damos conta, como dizia ali a Aline, que podemos sentir o simples sabor dos alimentos. Tudo isto é desfrute. Quando nós temos um olhar de turista, não é? Quando nós estamos atentos a cada momento, degustando cada momento, não é? Que foi exatamente isso que Jesus Cristo fez enquanto cá andou. De outra forma, ele vinha, fazia aquilo que tinha para fazer e ia embora. E não foi isso que nós vimos. Ele chamou pessoas normais para almoçar ou para uma refeição. Ele convivia com as pessoas, ele desfrutava, não é? E vou-te fazer uma pergunta forte. E se Deus hoje te desse exatamente aquilo que tu tanto pedes, será que tu saberias desfrutar disso? Diz-nos antes de eu avançar, diz-nos aqui o Júlio, a felicidade de verdade é desfrutar, ser agradecido e viver com a certeza que iremos prosperar a cada dia, pois é o natural. Basta fazer a nossa parte, exatamente, confiar nele e continuar a semear. Continuar a semear sempre. Porquê? Porque, olá Clélia, continuar a semear porque essa é a única maneira de nós colhermos mais à frente, não é? E então, voltando à pergunta que eu vos fiz antes, se Deus nos desse exatamente aquilo que nós tanto pedimos, será que nós saberíamos desfrutar disso? Ou será que íamos já fazer um pedido a seguir?
será que íamos já querer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa? Ou será que daqui a uma semana aquilo que nós pedimos hoje já não nos servia para nada? Porque a felicidade, ela nunca depende daquilo que nós recebemos. Depende de uma decisão e da pessoa que nos estamos a tornar. Eu deixo-te aqui um desafio ou melhor, 3. Primeiro, celebra uma pequena vitória. Não esperes ter o grande resultado. Cada vitória, cada luta traz a sua recompensa, e essa recompensa deve ser vivida, não se deve passar logo para a fase seguinte, ir logo atrás de mais qualquer coisa sem desfrutar efetivamente daquilo que se acabou de atingir. Segundo desafio, passa algum tempo com alguém que é importante para ti, sem olhares para o telemóvel. Oferece a tua presença. Não estejas constantemente a ir para o Facebook, para o Instagram, para aqui ou para ali ou para além. Oferece a tua presença. E para que de alguma forma cries consciência das coisas boas que tu já tens e que muitas das vezes não desfrutas e nem te apercebes, antes de dormires, escreve 3 coisas pelas quais estás verdadeiramente grato. Treina de alguma forma o teu coração para que ele reconheça a abundância. Porque quem aprende isto nunca vive na escassez. E eu vou terminar aqui esta live, porque isto foi mesmo só para cumprir e falar um pouco sobre o desfrute. É que há pessoas que passam a vida inteira à procura da felicidade, sem perceber que Deus a colocou escondida no meio e não apenas no destino. Eu vou-vos repetir. Isto tem a ver com o processo, isto tem a ver com o olhar de turista, isto tem a ver com o desfrute que nós fazemos ao longo de cada momento. Há pessoas que passam a vida inteira à procura da felicidade e não percebem que Deus colocou essa felicidade escondida em cada momento, ao longo do caminho. E não apenas quando eu atinjo a meta, não apenas no fim do caminho. A felicidade vai sendo adquirida, vai sendo vivida, vai sendo desfrutada em cada momento, em cada respirar, em cada saborear, como dizia ali a Aline. Vai sendo, quando nós agradecemos, quando nós pensamos, criamos consciência de tudo o que temos de bom à nossa volta e de tanta coisa que falta a tanta gente, como o respirar, como o saborear, como dizia ali a Aline, quando nós percebemos, é que nós damos tudo por adquirido, inclusive, amigos, inclusive é que amanhã vamos acordar. Quem é que te garante isso? Se Deus nos permitir acordar amanhã, e eu acredito que sim, se Ele nos permitir isso, temos que agradecer a dádiva. Temos que ser felizes porque acordamos, temos que dizer, temos aqui mais um dia para poder desfrutar dele. E não, eu quero é chegar rapidamente ao fim do dia, e ao fim do outro, e ao fim do outro, que é para ir de férias. E agora as férias, quero que elas durem muito tempo, só que nós esquecemos que cada dia tem 24 horas. E quanto mais eu quero que o dia a seguir chegue e o outro chegue, e quero que chegue a sexta-feira, nós passamos a semana inteira sem viver, não falo de mim, falo no geral, passamos a semana inteira sem viver à espera da sexta-feira, para vivermos o sábado e o domingo, e depois que chatice já é a segunda-feira. E quando damos conta, temos mais um ano em cima, ou temos menos um ano, como diz o Pablo.
E a vida vai passando e nós sempre à espera de ser felizes, sempre à espera de desfrutar, porque muitos dizem, não, é quando eu me reformar é que eu vou desfrutar. É quando eu me reformar é que eu vou fazer uma viagem. É quando eu me reformar é que vou fazer um hobby. E tu sabes se lá chegas? Sabes se lá chegas? Pois é, diz-nos aqui a Aline, vivi uma experiência de felicidade hoje pintando um quadro. Fantástico. Aline, fantástico. Fantástico. É exatamente isto. E pode ter sido o quadro que se calhar mais ninguém valorizou, mas enquanto tu estiveste a fazer isto, a dedicar o teu tempo a adquirir, provavelmente, ou a melhorar novas habilidades, tu estás a desfrutar desse pedaço. Se tu só quisesses o quadro feito, se calhar não desfrutavas daquilo que desfrutaste hoje. Só ias desfrutar durante 1 minuto no dia em que o terminasses. Não é? E o desfrute acaba por ser um processo. E nós temos que desfrutar dele, temos que desfrutar das pessoas, temos que desfrutar do crescimento, porque o maior fruto que Deus quer produzir não é apenas à nossa volta, é dentro de nós. E se de alguma forma esta mensagem falou contigo, segue-nos aí na página Os Códigos do Feijão, que nós vamos trazendo todos os dias aqui uma nova ideia, uma nova palavra e interagindo com aquilo que vocês nos vão dizendo. Ok? Vou terminar aqui a minha live. Até amanhã e vou continuar com o meu exercício. Aline, tchau, tchau. Júlio, tchau. Uma noite abençoada para todos vocês. Deus, Ana, uma noite abençoada. Tchau, tchau.